Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre mais uma fórmula criada em conjunto com o Dr. Ronald Zancan. Ela se chama Mineral Mix e é composta por minerais, como o próprio nome sugere. E que minerais são esses? Também conhecidos como sais minerais, são aqueles que encontramos na tabela periódica dos elementos e que são encontrados na natureza, incluindo no nosso corpo. Sem eles, as funções vitais estariam comprometidas. Eles estão presentes como eletrólitos nos líquidos corporais, como componentes de enzimas, hormônios e como componentes estruturais de alguns órgãos, tais como os ossos e a dentina dos dentes. Os minerais são elementos que têm sua origem a partir do solo, sendo assim os seres vivos não conseguem produzi-los. Para conseguirmos esses minerais é necessário obtê-los através da alimentação. Por isso, também são chamados de minerais essenciais, que significa que o corpo não consegue produzir. Existe uma classificação de acordo com a necessidade diária de cada mineral. Os macrominerais são aqueles cujas necessidades diárias superam os 100 mg. Nesse grupo encontramos o cálcio, fósforo, sódio, potássio e o magnésio. E os microminerais, que são aqueles que a necessidade diária é inferior a 100 mg. Nesse grupo, podemos destacar o ferro, cobre, zinco, manganês, boro e cromo. Nessa fórmula, colocamos os minerais mais importantes, com funções mais significativas e que sua deficiência pode trazer prejuízos grandes ao corpo. Alguns minerais importantes não foram inseridos, como o iodo, que pode ser contraindicado para pessoas com alguns tipos de problema de tireoide, e aqueles que podem se tornar tóxicos, pois o corpo precisa de uma quantidade muito pequena, ou que podem ser facilmente absorvidos através da alimentação. Então essa fórmula não contém todos os minerais que a gente utiliza no nosso corpo, mas os mais importantes e os que a sua deficiência pode trazer prejuízos mais significativos. Tivemos o cuidado de colocar dosagens adequadas, tornando essa fórmula muito segura. Por exemplo, o selênio quelado. Sabemos que, embora ele tenha uma importância enorme para o nosso corpo, ele pode atingir uma superdosagem facilmente, agravado pelo fato de que ele tem fontes alimentares que suprem a sua necessidade diária, que são as castanhas do Pará. Então, pessoal, alguns elementos estão com dosagens abaixo do usual para deixar essa fórmula mais segura. Ela tem muita função de um suplemento, que é o complementar uma alimentação balanceada, ou seja, é um aporte de minerais para o corpo, o resto fica a critério da alimentação. Outro caso é o ferro. Essa dosagem ela está um pouco baixa, porque normalmente a sua suplementação deixa as fezes escuras e pode causar constipação. Então, se alguém precisar de dosagem maior de ferro, terá que tomar ele com um suplemento separado, como o sulfato ferroso, por exemplo. Então, pessoal, vamos para a fórmula. Eu vou falar brevemente sobre cada mineral. O primeiro é o cálcio citrato malato. Na forma ativa de citrato malato, ele aumenta a biodisponibilidade de cálcio presente na formulação. Além disso, ele é capaz de minimizar os efeitos indesejados no trato gastrointestinal resultante da ingestão de cálcio inorgânico, tais como vômito, irritação gástrica, constipação, diarreia e refluxo. O citrato malato não interage com outros nutrientes e medicamentos, não aumenta o risco de formação de cálculos renais e não diminui a absorção de outros minerais, como zinco e magnésio. Estudos realizados com a suplementação de citrato de cálcio malato demonstram uma melhor absorção dele quando comparado com o carbonato de cálcio, uma diminuição da perda da massa óssea em mulheres com menopausa e redução do risco de ocorrência de fraturas em indivíduos suplementados. O próximo é o magnésio, que é um dos minerais essenciais para a regeneração celular e é utilizado em mais de 350 reações enzimáticas no organismo, mais do que qualquer outro mineral. O magnésio de malato é uma ótima fonte de magnésio e o ácido málico, com alta biodisponibilidade, ou seja, garante uma boa absorção pelo nosso corpo. Além disso, as moléculas do ácido málico, provenientes de malato, estão envolvidas no ciclo de Krebs, fornecendo energia para nossas células, aumentando a sensação de disposição geral. Por isso, optamos pela forma de dimalato ao invés do magnésio quelado. O outro é o zinco, que tem inúmeras funções, estando envolvido também no funcionamento de cerca de 300 reações enzimáticas no nosso organismo, regulação da expressão genética, funcionamento do sistema imune, cicatrização adequada e viabilidade dos espermatozoides.
Promove a correta produção e secreção hormonal, propiciando um ambiente anabólico, diretamente relacionado aos processos de crescimento, reparação e regeneração dos tecidos. O cobre está associado ao zinco. A suplementação do zinco pode diminuir a ação do cobre, o que é importante para enzimas antioxidantes. Por isso que o cobre está presente na fórmula para complementar a suplementação do zinco. Adicionamos também o ferro, que é um elemento essencial na constituição da hemoglobina, transportador de oxigênio, e ajuda na prevenção de anemia. Como eu falei no início do vídeo, ele está em dosagem mais baixa que o do usual, pois, como conversamos, ele prende o intestino e deixa as fezes mais escuras. E a gente quis evitar esse inconveniente. Mas para deixar a fórmula completa, tendo esses elementos importantes, a gente decidiu colocar ele mesmo com uma dosagem baixinha. Além disso, ele compete com a absorção do zinco com o cobre e com o manganês. Então, quando a gente suplementa ferro, normalmente a gente não suplementa esses outros minerais. Então, seria uma incompatibilidade em termos de absorção. Então, ele está numa dosagem baixinha. O selênio atua como componente da enzima antioxidante peroxidase do glutationa. Ele desempenha um importante papel no sistema de defesa do organismo e atua em conjunto com a vitamina E na prevenção de lesões nas células provocadas pelos radicais livres. Colocamos o cromo na forma de picolinato, que é a melhor forma de suplementação de cromo. Entre várias funções exercidas pelo cromo no organismo, podemos citar a sua participação ativa no metabolismo da glicose. Sendo assim, o cromo pode melhorar quadros de diabetes do tipo 2, compulsão alimentar por carboidratos e doces e auxilia na queima de gordura para a geração de energia. O manganês, que é necessário para o funcionamento normal do cérebro, do sistema nervoso e muitos dos sistemas enzimáticos do corpo, pode desempenhar um papel positivo na saúde dos ossos, trabalhando em conjunto com outras vitaminas e minerais para melhorar a densidade mineral óssea. O molibdênio, que ajuda na proteção das células, sendo útil para eliminar toxinas do organismo, o que contribui para combater o envelhecimento precoce e prevenir doenças inflamatórias, metabólicas e também o câncer, especialmente tumores cancerígenos no sangue. O próximo é o boro. Ele influencia no metabolismo dos macrominerais, que são aqueles que o corpo necessita em maiores quantidades, e também ele influencia em alguns hormônios. O boro atua otimizando o metabolismo do cálcio, do potássio, magnésio e vitamina D, e também na eficiência funcional das membranas. A suplementação de boro reduz a excreção do magnésio, tornando a ingestão desse mineral mais eficiente. O silício é indicado para pele, unhas, cabelo, contribuindo para a sua saúde. Esse mineral é responsável por regular o metabolismo de muitos tecidos do corpo e uma das suas principais funções consiste na síntese do colágeno do tipo 1 e da elastina. Pessoal, o mais indicado é o silício orgânico, presente na fórmula completa do Dr. Oronal e na fórmula para cabelos, pele e unha, que estão descritas aqui no canal, também tem vídeos sobre essas fórmulas. Então, a forma de silício quelada, que foi a que usamos para essa fórmula, ela não tem tantos fins estéticos. Então, o silício aqui nessa fórmula, ele tem o objetivo de atuar como um mineral mesmo, com uma suplementação deste mineral como um suplemento alimentar e não tanto para fins estéticos, porque a questão estética, como eu falei, seria importante tomar o silício orgânico. E por fim, o vanádio. Ele age como um potencializador da insulina, imitando os efeitos dela sem os efeitos inflamatórios para o corpo. Então, ele melhora os níveis de açúcar no sangue, impulsiona os níveis de energia e aumenta o ganho de massa muscular, fortalecendo os ossos também. Pessoal, essa é uma fórmula que contém cálcio e, como a gente sabe, sempre que ele for suplementado, a vitamina K2 deverá estar presente para evitar que ele se deposite em locais errados, como os tecidos moles do corpo, por exemplo, rins, artérias e até mesmo a pele. Então, a gente elaborou essa fórmula de duas maneiras. Uma sem a vitamina K2, para aquelas pessoas que já tomam essa vitamina em outras fórmulas. E também uma versão onde ela está incluída, para aquelas pessoas que não suplementam ela ainda em outra fórmula. Então, temos ela somente com os minerais e temos ela com os minerais e a K2. Ela pode ser tomada em qualquer horário do dia e não costuma produzir efeitos colaterais. Ela não substitui uma alimentação saudável, mas ela vai favorecer a manutenção dos níveis ideais desses minerais no corpo. Por hoje era isso. Caso tenha alguma dúvida,
Temos mais informações no nosso site e no nosso Instagram também. Um grande abraço e até a próxima!